Eu demorei bastante para gravar esse vídeo, mas hoje eu vou abrir o jogo para vocês, o que eu fiz dentro de uma operação que me gerou 4 milhões de faturamento em um ano. Tá? E já a gente vai falar um pouco sobre isso também, eu até anotei algumas coisas aqui. E eu procrastinei bastante, demorei muito para botar as caras, justamente porque chega uma hora que você entra em um comodismo, vamos dizer assim. Porque chega uma hora que você consegue fazer alguns resultados e você começa a ver que a coisa funciona, você começa a se aprofundar naquilo e você entra numa zona de conforto, tá? Mas hoje eu vou falar aqui pra vocês de uma forma mais verdadeira sobre o mercado digital. Então, muito prazer, meu nome é Victor, eu tenho 21 anos e eu tô no mercado digital já tem aproximadamente 7 anos. Pasme, pois é, mas eu só consegui atingir alguma coisa no digital no último ano desses 7 anos que eu tava quase desistindo. Então, tem um ano que eu vivo do mercado, tá? Já passei muita coisa, mas eu vou trazer algumas experiências que eu passei, que eu fiz, que eu aconselho você não fazer. Porque você vê na internet, hoje a internet ela é muito louca, você vê vídeos de pessoas que parece que só eles estão em uma bolha, que parece que só eles conseguem entrar e você não, e colocam um limite ali, faturamento ilusório e blá blá blá, tá? Mas basicamente eu sempre rodei info, produto físico, sempre tentei fazer alguma coisa, desde os meus 18 anos, 16 anos, eu comecei a rodar produto físico quando eu tinha 16 anos, e nunca funcionava, nunca dava certo. Facebook, Google Ads, estudei pra caramba, comprei curso de mentoria, comprei não sei o que, nunca dava certo. Conheci vários mentores, até que no ano de 2024 lançaram uma oportunidade, que foi o mercado do Cash on Delivery, né? Eu olhei para aquilo e falei, caraca, isso deve ser absurdo, porque até então eu sempre tentava rodar infoproduto, não conseguia porque precisava de uma oferta muito boa. Eu cheguei a vender produto físico e até um dinheirinho legal para quem nunca tinha feito dinheiro nenhum com 17 anos, papo de R$1.400 assim, R$1.500, e ia, só que era uma coisa muito insustentável, coisas que eu nunca conseguia escalar. E o mercado tradicional sempre foi pagamento antecipado, então a gente fazia os anúncios, o cliente ele pagava antes e você recebia sua comissão. Até que veio essa oportunidade em 2024 do Cash on Delivery, que o cliente ele pagava depois de receber o produto, no ato da entrega. Então, para mim que já tinha uma experiência, era tudo que eu precisava. Então, todas as dificuldades que eu tinha antigamente foram quebradas ali. Então, foi ali. Eu estava num momento de vida bem complicadinho, até o ano passado, no início do ano passado, eu ainda estava trabalhando com um tio meu. Cara, eu tenho um ano só de jovem aprendiz de carteira registrada. O resto foi tudo empreendendo, mas em um vídeo oportuno eu explico para vocês. Às vezes a gente precisa parar e perceber que a gente não tem nada a perder, né? Então, eu falei, cara, eu falei com Deus e falei, é mais um risco, eu preciso arriscar, não tem nada a perder, eu sou jovem e tá tudo certo, né? Dá um medo? Dá, né? Porque, poxa, um jovem como eu, pá, tava namorando e tal, não tinha dinheiro pra nada, mas tá tudo bem. No pior cenário possível, eu acho que eu já tava no pior cenário possível, então, beleza, saí, eu comecei a fazer tráfego pro WhatsApp, eu fiquei papo de uns 30 dias ali tentando, foi muito complicado, o segundo mês também muito complicado, e eu levei ali, cara, uns 2 meses para começar a fazer alguma coisa de venda. E isso foi em abril, de abril para maio. E esse papo desses 2 meses foi muito complicado, tipo, acordando de madrugada, aquela loucura. Acordava de 4 horas da manhã, assim, cliente no WhatsApp, só que não vendia nada, ficava puto da vida. Então, em 2 meses aí, consegui fazer alguma coisa, consegui sair as primeiras vendas no WhatsApp, até que a operação começou a crescer e no outro mês eu já comecei a bater, em 3 meses, né? No terceiro mês eu já bati uns 10 mil, 10.460, eu lembro até hoje. Só que era um dinheiro assim, cara, que eu gastei quase 60% para fazer, então eu falei, caraca, gastei muito, mas fiz, né? Então tava ali com 70% do valor, já tinha gastado de novo para manter a operação. E de lá para cá, eu comecei a ver que era diferente do que a galera ensinava na internet. Eu falei, cara, é diferente, né? Porque a gente fala, nossa, meu sonho é bater 10 mil, mas cara, os 10 mil, depois você vai ver o tanto que você gastou, você fala, cara, isso aqui não é muito dinheiro, tá? Mas o que eu queria passar para você nessa minha fase de vida é que a gente não tem nada a perder, literalmente. Eu ali saindo do CLT, eu falei, cara, eu preciso empreender, preciso fazer acontecer. E o medo? Como é que a gente faz com medo? Passa por cima, cara, porque você não tem nada a perder, tá? Então, acabou que deu certo, né? No terceiro mês ali, já comecei a escalar bastante. Tanto, cara, que em 6 meses eu já tinha feito papo de uns 2 milhões de faturamento, tá? Falando pra você de uma operação de produto físico com pagamento na entrega. E eu falei, cara, já tá na hora de falar sobre isso, né? Mas eu acabei procrastinando e achei que não era o momento certo, até que eu tomei uma suspensão na operação, minha operação começou a dar tudo errado, eu não tive controle das minhas ofertas, eu tava rodando coisa black demais, deu ruim, né? Fiquei uns dias sem vender, reergui minha operação de novo, tá?
até que eu cheguei o ano passado, no fim do ano passado, isso foi em outubro. Cara, eu tava literalmente vivendo dias extraordinários na minha vida, tá? Porque lá em abril para maio, teve dia de eu fazer R$ 400 no dia, eu ficar abismado com aquilo e falar, caraca, eu fiz R$ 400 hoje no dia. E tipo assim, aquilo ali pra mim, cara, pra quem nunca tinha visto um dinheiro, um bom dinheiro na vida, cara, era extraordinário. E agora em outubro, eu tava vivendo dias de R$ 50.000 por dia em uma operação dessa. Mas o que eu quero tirar de aprendizado disso é que, tipo assim, a fase ruim e a fase boa, nenhuma delas durou pra sempre. Então, assim, eu fiquei uma semana vendendo 50 mil por dia, pasme, é muita grana, mas também, poxa, aquela fase ruim passou. E depois desses 50 mil por dia, depois de uma semana, a minha operação caiu de novo. Então, assim, mais uma vez, pelo mesmo motivo, eu não conseguia controlar as minhas ofertas. Poxa, você fala, Vitor, por que não? Mas é porque eu tinha alguns afiliados junto comigo ali. E eu não conseguia controlar essas ofertas, saca? Então, eu tinha operação própria rodando, mas caiu tudo. Então, fiquei alguns dias vendendo de novo, reerguendo a operação de novo, demorei uns dias para reerguer, mas deu certo, tá? Numa operação dessa, o que eu teria que falar para você? Que qualquer pessoa conseguiria fazer, consegue montar uma operação dessa e rodar, porque eu fiz, né? E quando eu comecei a perceber que o faturamento ele era um pouco ilusório, porque o pessoal tem mania de gravar vídeo e falar, eu fiz 20 mil, fiz 100 mil, só que assim, o pessoal não leva em consideração o gasto que foi para fazer aqueles 100 mil. Eu comecei a perceber que para fazer os meus 100 mil reais, eu tive que gastar 50 mil reais. Então assim, num curto período de 3, 4 meses, eu tive que gastar 50 para fazer 100 mil, eu tive que gastar 100 mil para fazer 200, eu tive que gastar 200 para fazer 400, gastar 250 para fazer 500. Então assim, eu percebi que era um ROI de 2, né? Não era aquela coisa que a galera contava na internet, que eu botava R$ 10 e voltava 5 mil conto. Então, assim, basicamente, cara, o que eu entendo hoje do mercado digital, vivendo um ano do mercado, é que é algo muito simples, mas que o pessoal complica muito. Quando vai explicar algo pra vocês, quando vai gravar vídeo pra você, eles pegam um faturamento ilusório, né? Porque, tipo assim, se eu fosse olhar hoje pra minha operação, cara, eu cheguei no faturamento de 4 milhões. Só que eu não tô rico ainda, cara. Faturamento não é lucro, né? Então eu gastei pra caramba pra fazer um dinheiro considerável, ainda preciso, tem muito chão a andar, muita coisa pra acontecer. Mas eu preciso te falar que o processo ele é simples, sabe? O processo de você pegar um produto, rodar a operação, que hoje está muito simples, e você automatizar o processo, tá? Qual que era o funil de venda? Pegava o produto, jogava no WhatsApp, nesse WhatsApp a automação ela respondia, e hoje tem até automação com IA que consegue automatizar o processo, e cuidava do pós-venda, somente isso, tá? Os reembolsos que acontecia não dava impacto na operação, porque dava bastante lucro. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Só que, quando você olha para os números, né, você começa a perceber que nem tudo está dentro do nosso controle. Tipo isso, sabe? Eu comecei a perceber que eu estava muito frágil por depender de uma operação. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Eu tô com uma operação rodando, a outra tá mais ou menos crescendo, e foi quando eu comecei a pensar em criar a minha marca. Aí eu peguei, dei um nome pro meu segundo produto, criei a minha marca, registrei a minha marca, e foi quando eu comecei a trabalhar em cima daquilo. Cara, foi papo de uns 3 meses e o negócio começou a arrochar muito, começou a vender pra caramba. Só que, eu tô falando pra vocês de uma jornada de 1 ano, mas que, cara, foi muito trampo. Foi muito trampo, mano. Muito trampo. O problema é que a galera, eles querem entrar aqui no mercado e eles não querem serviço. O mercado digital, ele tem uma promessa de você entrar e fazer dinheiro rápido. Só que isso atrela ao seu cérebro de trabalho fácil. Só que é muito trabalho, cara. Você não tá entendendo. Tipo, eu tô falando pra você de madrugadas viradas, de noites mal dormidas, tá ligado? Então, assim, mas pra viver hoje um processo que eu vejo que é muito simples. Você pegar uma oferta, criar ela, deixar ela bem feita, porque a gente não vende o produto, a gente vende a promessa, saca? E fora que o mercado de produto físico, eu vejo que é um mercado muito difícil, cara. Um mercado muito trabalhoso, tá? Diferente de quem roda infoproduto, que é bem mais tranquilo, você não tem esse pós-venda, é só vender e tchau, obrigado. Mas, cara, é muito trabalhoso, tá? Só que vende pra caramba, cara. As pessoas querem algo palpável. Não tô querendo te vender um peixe nenhum, só te falando o que eu vivi, entendeu? O que eu não faria
tá? Se eu estivesse olhando para mim, os erros que aconteceu, eu olharia para você e falaria: não faça sociedade. Tome muito cuidado com isso, tá? Mesmo que seja seu amigo, que às vezes é até pior ainda. Poxa, por quê? O que aconteceu na minha operação? Eu tava com esse segundo produto, eu falei, cara, eu não vou ter tempo para gerir, eu vou colocar um cara para me ajudar. Esse cara já tinha feito uns 4 milhões e ele quebrou e tal. Eu levei em consideração porque quem faz 4 milhões e quebra é melhor que quem não teve experiência nenhuma, né? Então, o cara já tinha experiência e tal, eu falei, mano, a cabeça de minhoca. Eu falei, cara, eu vou fazer parceria com esse cara. Aí eu peguei, coloquei ele na operação do segundo produto, ele começou a ajudar e tal, né? Só que assim, só fazer as campanhas sobre o produto e tal, fazer atendimento, essas coisas, ajudar a validar criativo, de um projeto que já estava pronto. E aí eu entendi uma coisa: sociedade, cara, é para resolver problemas e não para dividir lucro. Sabe, porque se você pega uma sociedade para resolver, dividir lucro, lá na frente vai dar problema. Porque foi você que criou o produto, foi você que criou o projeto, e você tá dividindo o lucro com outra pessoa, saca? Então, assim, eu tive grandes problemas com essa pessoa, de desconfiança, tá? Sabe? Porque, tipo assim, você concorda comigo que a gente não criou uma base de confiança no início do projeto? Não, eu peguei um projeto pronto, joguei na mão dele e falei, ajuda eu. Né? Tipo assim, vou te dar um pedacinho do ouro aqui e você divide o lucro comigo. Cara, nunca faça uma sociedade que você consegue resolver sozinho. Às vezes, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai ficar desesperado. Por quê? Você vai começar a vender, você precisa escalar. Você precisa... Poxa, você olha para aquilo, você tá travado em 30 mil, você fala, mano, eu quero sair daqui. E às vezes a única saída é você pegar mais dinheiro e jogar na operação, mas você não sabe de onde pega esse dinheiro porque você precisa crescer e alavancar. Só que, se você parar para pensar e raciocinar, você consegue resolver isso sozinho, só que não é no seu tempo, tá? Eu cheguei no momento de operação, que eu tava travado nos 30 mil, e eu falei, cara, eu preciso sair daqui. E eu preciso de uma parceria, de um cara que tem dinheiro para me ajudar nisso aqui, só que não, cara. Eu ia pegar um projeto, eu já ia fazer uma segunda parceria de um projeto meu que já estava pronto, que era a minha principal operação, pegar um cara que tem dinheiro, botar na operação e ele pegar 30% da empresa de um projeto que já estava pronto. Falei, cara, até que um dia meu padrasto, Deus usou meu padrasto lá para falar comigo e falou, Vitor, presta atenção, cara, você só precisa de, 30 dias para esperar a sua operação girar, você vai ter dor de cabeça, porque vai ficar sem vender alguns dias, né, porque eu tava sem grana, o dinheiro tava para liberar em plataforma, 14 dias e não tinha liberado, e por isso eu tava ficando louco. Só que eu falei, cara, nem tudo tá no nosso controle. Pronto, nem tudo tá no nosso controle, né? Só que dá para fazer a coisa certa sem fazer cagada. Então foi isso que eu aprendi. Sociedade é para você resolver problemas e não dividir lucro. Então de lá para cá, cara, o meu coração ele começou a fechar toda vez que apareceu oportunidades de parceria. Porque quando você chega em determinada posição, por exemplo, numa operação dessa que me gerou 4 milhões de faturamento, você começa a ter mais visibilidade, as pessoas começam a ter acesso a você mais facilmente, né? As pessoas mais grandes do mercado, pessoas interessadas, pessoas invejosas, pessoas que só vêm para te derrubar. Então você tem que tomar muito cuidado com os sims que você dá e os nãos que você dá também. Porque pode ser fatal, tá? Um sim que você dá para uma parceria pode ser fatal para sua operação. Tem muita gente interessada em ganhar, ambiciosa, tirar parte de você. Cara, toma cuidado com isso. Tá? Mas hoje, olhando para uma operação dessa, que eu estou vivendo, ainda tem muito chão, mas eu vim aqui trazer essa experiência para você. O que eu faria hoje é justamente analisar muito bem essa questão de sociedade, tá? E, poxa, eu agradeço você que ficou até aqui, tá? Mas o que eu tenho para passar para vocês nos próximos vídeos é experiências reais de uma operação que eu vivo, tá? E é muito mais simples você falar de uma operação que você vive todo dia do que ficar inventando coisa, faturamento ilusório, mas é isso, é mais para abrir a sua visão sobre o faturamento na internet. As pessoas gravam um vídeo, mostram faturamento. Só que, cara, tem o faturamento real e tem o lucro líquido que sobrou no final do dia. E é esse que importa, tá? Teve gasto com anúncio, teve gasto com oferta, teve gasto com taxas, com isso e aquilo, e a gente precisa ser mais verdadeiro, né? Então, eu venho aqui dizer para você que qualquer pessoa consegue iniciar na internet. Eu faria isso se fosse você hoje, tá? Porque o mercado tá com grandes oportunidades até ano que vem, cara, o mercado tá mudando muito e tá expandindo. O melhor momento foi ontem, mas ainda dá para você começar hoje, tá? E não vou falar de nichos aqui porque existem muita coisa, mas pega uma coisa só e foca naquilo, porque um dos grandes erros meus na minha caminhada foi ter que querer abraçar o mundo, querer rodar na gringa, querer rodar no Brasil, querer produto físico, querer produto, infoproduto, só que não dá, cara. Você precisa pegar um formato, por exemplo, produto físico, entender a oferta, entender o público, dominar o funil e aí dá certo, cara.
porque senão vai virar overdose de informação, você não consegue escalar, você não consegue nem vender, tem 1 milhão de conteúdo no YouTube e você não vai conseguir fazer nada, tá? Então, é isso que eu tenho que falar pra você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um joinha aí, mano, tá? Se inscreve no canal e tamo junto.